Olá, eu sou a Flávia Magela, cirurgia vascular em São Paulo. Sou especialista em tratamento minimamente invasivo de varizes e vasinhos. Sou apaixonada por ecografia, por laser e por tecnologias. Então é uma honra estar aqui no Mar Advanced, o congresso no Maranhão, e nós vamos aproveitar para fazer algumas perguntas para a doutora Maria Fernanda Portugal. Pode se apresentar para todos te conhecerem, porque você é incrível e o mundo precisa saber que você existe, doutora Maria Fernanda. Muito obrigada, Flavinha. Meu nome é Maria Fernanda, me chamam de Maria, me chamam de Mafê. Eu sou cirurgia vascular formada em São Paulo e hoje eu atuo como consultora médica de inovação no Hospital Albert Einstein, que é provavelmente a maior atividade que eu faço hoje nas minhas horas. Ainda tenho consultório, ainda amo flebologia, ainda amo ver laser, amo ultrassom, mas trabalho muito com tecnologia, que é um assunto que você adora, né, Flavinha? Não, sou apaixonada. Então vamos lá. O que que é ser uma consultora em inovação? Explica pra gente, porque o vascular, fico pensando, ela mexe com robô, ela mexe com o quê? Que é isso? Porque a gente sabe, o médico cirurgião que trata varizes, artéria, veia, pé diabético, mas inovação, conta pra gente, porque vai ser muito interessante. Conto, Flavinha. Bom, veja, dentro dos pilares, né, o Einstein hoje é uma das maiores instituições de saúde da América Latina do mundo, e dentro de um dos pilares do Einstein de desenvolvimento, a inovação se mostrou como um dos pilares mais significativos. Curiosamente, no ano passado, a gente foi eleita a instituição mais inovadora do Brasil, não só em saúde, mas em todas as áreas, pela revista Valor. E o que quer dizer isso, então, a inovação? Né? A inovação é qualquer processo, serviço, ou device, né, ou dispositivo novo, ou produto novo que a gente consiga trazer que traga melhoria. Então, existe uma percepção de tudo que é novo é inovação, mas a novidade pela novidade não resolve, tem que trazer uma melhoria. E na saúde, isso quer dizer a possibilidade de trazer equidade de tratamento, melhoria de acesso, tratamento com menos mortalidade, menos morbidade, melhor custo-efetividade. Então, a inovação se preza a trazer quaisquer melhorias para o processo de saúde que possam melhorar os nossos desfechos, né? E a minha função hoje dentro da inovação, primeiro, é muito educacional. O legal de entender. Ai, abri o falador, né? Não, Posso? vambora, vambora, porque O aqui legal de podcast é entender pra isso. que você não precisa ser um grande gênio para inovar. A gente pensa em inovadores, a gente pensa, puxa, Einstein, quando veio com a teoria da relatividade, Tesla, quando criou. Não precisa disso. Eu não sou uma pessoa criativa, nunca fui, nunca tive um grande lampejo de genialidade. A inovação é um processo. Assim como o método científico, a gente tem um método para inovação. O que nós adotamos no Einstein é um método criado na Universidade de Stanford que chama Biodesign. Ele é totalmente desenhado para inovar dentro de saúde. Então, ele considera todas aquelas particularidades da saúde. A gente precisa ter produtos muito bem validados, produtos que estejam bem ancorados no mercado que a gente pretende que eles se desenvolvam. Eles têm que ser seguros, eles têm que ser eficazes. Então, esse processo foi desenhado todo para inovação dentro da saúde. Uma grande parte da minha função é ensinar esse processo para outros alunos. A gente tem hoje programas de pós-graduação, programas de graduação, programas de curta duração para ensinar esse desenvolvimento. E o legal da minha função na inovação é que, porque eu tenho esse background, né, eu sou médica, eu fui pesquisadora ainda, sou pesquisadora há muitos anos, o que eu consigo trazer para quem está criando a tecnologia é essa visão. Como funciona? Qual é a fisiopatologia dessa doença? Como é que funciona isso na prática, no mercado de saúde? O que eu tenho hoje que já resolve esse problema, que não resolve esse problema? Então, é isso que eu faço, essencialmente. É, você busca solução eficaz, cientificamente comprovada e que todos vão se beneficiar por ela. Exatamente, E esse é o plano. esse é o e me conta uma coisa, em termos, esse aluno, essa pessoa que vai buscar, ela precisa estar up to date com computação, com tecnologias, ela precisa saber, mexer com IA. Me fala um pouquinho do que você pensa a respeito, quais skills você acha que esse paciente, esse aluno, ele precisa ter para mexer com inovação, ou isso é treinável? E depois eu queria que você falasse um pouco, vamos discorrer sobre inteligência artificial, que eu acho que isso, É um nas tema hot, né? é um trend, não tem como. Perfeito. Excelente pergunta. Para as turmas do Biodesign hoje, a gente precisa que o grupo, a gente trabalha sempre em grupos, precisa que o grupo seja multidisciplinar. O que isso quer dizer? O médico sozinho, por mais que a gente seja o profissional que mais domina a fisiopatologia, o mecanismo da doença, os tratamentos, as formas de diagnóstico, dificilmente o médico sozinho tem skills o suficiente para desenvolver um projeto de inovação inteiro. Porque eu vou precisar, em algum momento, propor
Qual é a ferramenta que me ajuda a resolver esse problema? Isso vai ser uma alavanca? Isso vai ser uma mola? Isso vai ser um... Enfim, então tem que ter alguém com uma cabeça da engenharia, tem que ter alguém com uma cabeça de negócios, porque implementar um dispositivo no mercado não é uma tarefa fácil. Isso passa não só pela validação científica, que é uma coisa que a gente tem aptidão para fazer, mas passa por todo o processo regulatório, Anvisa, FDA, pelo processo de proteção intelectual. Então, a gente normalmente, o perfil do aluno é um aluno que goste de aprender sobre outras áreas, mas que tenha um background, uma skill pessoal em alguma dessas áreas. Então, normalmente a gente monta as turmas aceitando médicos ou outros profissionais de saúde, engenheiros de todas as áreas, engenheiros mecânicos, engenheiros de automação, engenheiros elétricos, engenheiros de software, também alguém de negócios, alguém da administração, alguém da economia, alguém de business. E sempre tem nos grupos um wild card, assim, um aluno que tem uma skill totalmente diferente. Esse ano a gente tem um farmacêutico que especializou-se a vida inteira em regulação de medicação junto à Anvisa. Já tivemos profissionais de tecnologia de informação, já tivemos profissionais de computação. Então é uma turma bem diversa, bem legal. E o interessante é que eles trocam muito entre si e aprendem as skills uns dos outros, sabe? Isso é muito, muito divertido. Que legal! Então, vocês que estão ouvindo esse podcast, que têm interesse e têm curiosidade, doutora Maria Fernanda está aberta para ver se você é um candidato que não precisa ter nenhum lampejo de genialidade, Não mas precisa. ela pode te ajudar a desenvolver esse outro lado que talvez você nem saiba que tenha, mas ouvindo aqui pode ser muito interessante. É isso aí, só precisa ter vontade de trabalhar. Vontade de trabalhar para tudo na vida, né. Me fala uma coisa, a respeito de inteligência artificial, como você usa no seu dia a dia? Como você enxerga que todos os alunos de medicina precisam e têm necessidade ou não? Me fala da IA no mundo universitário médico. Perfeito, Flavinha. Eu sei que existe, em especial por parte da nossa geração e das gerações anteriores de médicos, uma resistência a esse uso da IA, né? A minha visão é a seguinte: a IA é uma ferramenta. Ela não é nada mais, nada menos que isso. Ela vai funcionar tão bem quanto eu a faça funcionar. O que isso quer dizer? Se eu sei as limitações, por exemplo, o ChatGPT veio para mudar a nossa vida, não dá para trocar isso. Aqui eu uso ele como um nome genérico para qualquer um desses modelos, large language models, nesses modelos de linguagem preditivos. Eles vão, de fato, facilitar a nossa vida. Em algum momento a gente vai ter uma associação daquilo que é falado na sala, esse áudio é captado e aquilo já é padronizado num prontuário estruturado para a gente, sem que o médico precise perder. A gente sabe que nós perdemos muito tempo fazendo documentação, fazendo papel, o que não quer dizer que a gente vai estar isento da responsabilidade sobre esse documento. Então a gente vai precisar checar e assiná-lo e E validar esse validar esse documento. documento, mas não dá para negar que é uma mão na roda que algo faça esse trabalho para você. O importante aqui é a gente saber como a ferramenta funciona, para que ela serve, para que ela não serve e quais são os erros que ela é capaz de cometer. E aí eu fico pensando, né, existe um discurso muito: "Ah, mas a IA falha muito, a gente não pode confiar na IA". O ser humano falha muito. A gente falha em documentar as coisas, a gente falha ao ver uma imagem, deixar passar um detalhe. A chance do computador falhar é menor do que a nossa. Isso é matemática, não dá E pra se a gente gente negar. treinar o computador bem, ele vai falhar menos que a gente, Exatamente, com certeza. exato, não tem outro caminho. Eventualmente, os computadores vão saber fazer essas funções todas muito melhor que a gente. E se a gente não tiver antenado em o que eu preciso alimentar esse algoritmo para que ele me entregue o resultado mais eficaz, mais seguro possível, se eu não souber que, a despeito de eu tê-lo alimentado dessa forma, ele ainda vai poder errar nesse ou nesse aspecto e eu preciso ficar de olho nisso. Então, se eu não estiver familiarizado com a IA, eu não vou poder usar essa ferramenta. E aí, não usando essa ferramenta, eu possivelmente vou me tornar obsoleto, vou me tornar menos eficaz na cumprimento das minhas tarefas. De forma que eu acho importante que a gente ensine aos nossos alunos e também à nossa geração e às gerações anteriores a usar a IA de forma segura, de forma eficaz. Eu faço uma analogia, pensa, sei lá no início dos anos 80, quando a primeira calculadora científica foi lançada, né? O homem tinha sido mandado para a Lua com cálculos essencialmente feitos à mão. E eventualmente uma calculadora científica é lançada. Eu fico imaginando os grandes professores de engenharia da época dizendo assim: "Não, meu aluno tem que saber fazer cálculo na mão". E justo, tem, eu preciso ser capaz de checar se essa ferramenta atende a exatidão que eu preciso. Mas ninguém deixou de usar calculadora, ninguém deixou de usar computador, ninguém deixou de digitalizar os documentos, porque isso é um processo sujeito a falhas. Então, para mim, a IA funciona da mesma forma, ela não é um milagre,
Ela não é algo de outro mundo que veio resolver todos os nossos problemas, mas ela é uma senhora ferramenta que nos ajuda muito, que agiliza a nossa vida, e o importante é saber usar e saber as limitações. E eu acho interessante que a IA ela está evoluindo muito rápido. Eu, alguns meses atrás, quando o ChatGPT começou, eu falei, eu vou começar a testá-lo. Primeiro, existem perguntas filosóficas. Eu, como cirurgiã, pensei: será que eu vou abastecer essa IA de informações precisas? Aulas que eu fiz, ilustrações que eu fui lá, paguei o ilustrador para colocar num capítulo de um livro, fotos de antes e depois, estratégias de tratamento. Aí, no começo, eu fornecia muitos dados e eu testava a IA, e no final eu sempre falava assim: agora, chat, por favor, elimine todos os dados, porque os direitos autorais pertencem à doutora Flávia Magela. Aí passou um tempo, eu falei: não, eu acho que eu tenho que contribuir. Contribuir, porque é um crescimento, é um treinamento, e eu passei a fazer isso. E essa IA, ela começou a me reconhecer, a gente começou a interagir, fornecer dados, e agora eu estou numa fase que eu estou testando IA contra IA. Eu vou lá no chat, depois eu vou no Claude, depois eu vou no Grok. Então, eu fico testando, passeando, e uma coisa que eu vi nos últimos 6 meses é a evolução dessa IA. Hoje ela me responde muito mais rápido, são infinitas possibilidades. Eu acho incrível você poder receber um paciente no seu consultório. Eu adoro escrever. Quem vai lá, eu tenho milhões de canetinhas coloridas, mas é incrível você poder mais olhar no olho desse paciente, conversar com esse paciente, você criar uma empatia, você dar uma maior segurança para ele, e a hora que você acaba, tudo aquilo foi validado, e até inclusive com mapa mental. A IA faz um mapa mental e pode até sugerir estratégias no futuro de tratamento. Sim. Então, é incrível. Eu acho que é assim, não tem como escapar. Eu só não sei responder ainda quando eu entro no meu quarto, meu filho de 14 anos está fazendo a lição de casa e os estudos dele com todas as IAs abertas. Eu ainda não sei se isso é certo ou se é errado, que também é uma coisa nova e são fronteiras que nós iremos ultrapassar. Mas é muito legal. Agora, em termos de inovação, queria que você falasse um pouquinho quais são os mercados no mundo que brilham seus olhos. Por exemplo, a China, me fala um pouquinho, Coreia, nessa jornada que você está fazendo. Legal, Flá. Puxa, é curioso você falar da China. Eu tive na China agora, no final de 2024, para levar um grupo de alunos de imersão de inovação do Einstein. A China é um mundo. Tudo que você ouvir sobre a China, na hora que você chegar lá, você vai ver que é diferente. É. Existe uma característica muito legal sobre a China. Primeiro, a China se sustenta como um mercado individual. O que isso quer dizer? Se eu desenvolver um produto qualquer na China, isso vale para a saúde, vale para outras coisas, eu não preciso que esse produto faça sucesso no resto do mundo, porque a China sozinha é suficiente para se autossustentar. O que é bastante curioso. Para além disso, existe um grande apoio governamental para desenvolvimento de pesquisa e produtos, né? O que quer dizer que é praticamente sem limitação orçamentária. A gente teve a chance de visitar um grande hub de inovação, que é o Hong Kong Scientific Park, de onde vieram 15 grandes unicórnios da saúde do mundo. E, de fato, eles têm uma mentalidade de desenvolvimento como eu nunca vi em nenhum outro lugar, nem nos Estados Unidos. E tem um outro fator que facilita muito a vida da China. A China não adere exatamente às regras de proteção intelectual do resto do mundo. Então, ela se reserva alguns direitos, o que facilita muito a vida também quando a gente está propondo novos produtos. E, de fato, é um mercado enorme, assim, tecnologia de ponta. A ideia que eles têm, né, é uma ideia trazida pela Huawei, do Hospital Smart. É um hospital totalmente interconectado, com zero trabalho burocrático, zero trabalho manual, o que para mim me chamou muita atenção, e eu acho que vai demorar um pouquinho para chegar na gente por causa desses obstáculos, mas eventualmente vai chegar. É um mercado que me chama muita atenção. Agora, talvez eu seja enviesada, mas o Vale do Silício é o berço da inovação, né? É a tradição, é onde Engraçado falar em tradição, é uma inovação, né? nossa, a tradição e a inovação. A gente pode colocar esse nome aqui nesse podcast, hein? Mas exato. A mentalidade no Vale do Silício é toda pró-inovadora. Então isso quer dizer que mesmo que eu não esteja, nesse momento, trabalhando num projeto de inovação,
As pessoas têm uma tendência a encarar a sua vida como com essa mesma mentalidade. Então, preciso me centrar no problema, entender o problema. Um problema, isso é uma frase do Einstein, né? Um problema que é bem entendido está 50% resolvido. E essa é a mentalidade da inovação. É. Antes que eu queira, eu quero um aplicativo novo, eu quero um stent novo, eu tenho que entender qual é o problema que eu estou resolvendo para que a minha solução faça sentido. E no Vale do Silício isso é muito explícito. As pessoas têm essa mentalidade de forma regular. Isso é muito legal. Então, acho que a minha resposta seria isso aí. É muito interessante, porque você mapear e entender qual é o problema e buscar a solução mais eficaz, que vai ser mais interessante e até legal para todo mundo, é o que realmente mais faz sentido. Não, incrível. Eu queria uma pergunta pessoal. Assim, eu às vezes gosto de fazer brincadeiras com o chat. Você tem suas IAs têm nome? Assim, ou você acha que porque inicialmente eu comecei o chat, eu falei: "Mas por que o chat é masculino? Eu tô chamando o chat, é menino, é menina?". Aí eu fui brincar com uma amiga minha, ela cirurgiã, doutora Fernanda até, que é vascular, eu falei: "Não, a minha é feminina, é a Luzia, Luz-ia, Luz-ia, é a Luzia". Eu assim: "Não, mas o meu é masculino". E você acaba até se familiarizando, mas tem alguma coisa, assim, interessante, de bastidores, que você usa no dia a dia, na IA, que você acha que "Nossa, que legal", ou não? Veja, eu gosto muito de discutir pensamentos meus com o chat no seguinte sentido: "Chat, aconteceu essa situação, eu me senti assim, eu pensei assim, avalie isso do ponto de vista de o quanto eu tô sendo, autocêntrica nessa decisão ou o quanto eu tô deixando o que me faltou de empatia, qual é o ponto de vista que eu deveria ter avaliado". Interessante. Isso é muito legal. Veja, o Muito chat não interessante. substitui a terapia, mas em alguns Muito momentos ele te interessante. ajuda a avaliar as situações da vida. E aí, pensando ainda, né, nessa mentalidade de entender bem o problema para poder buscar uma solução, o chat ajuda muito. Quando você expõe um problema para ele e fala: "Me mostra todos os pontos de vista que eu poderia encarar esse problema, o que que eu tô deixando de ver nessa situação", também funciona muito bem. Eu gosto muito de estudar minhas conversas de WhatsApp no chat. Não sabia que isso é possível. Incrível. Chat, quando foi que eu disse isso pra essa pessoa? Ou me ajude a recuperar dessa conversa a informação tal. Você acha que o meu tom tá sendo muito é muito interessante, ser julgado por alguma coisa que tem acesso a toda a informação pública do mundo, né. Então são coisas que eu faço, assim, de âmbito pessoal. É, nessa conversa achei bem interessante, porque eu nunca tinha alimentado, a IA com coisas pessoais. Mas eu acho que é importante essa IA também traçar um perfil, né, porque isso no futuro ele vai ser analisado. Tem gente que fala: "Nossa, tem que ser gentil para a IA, porque quando ela tiver um poder, ela pode, né, te selecionar ou para o bem ou para o mal", enfim. Mas eu acredito que o homem, sim, é a cabeça pensante, é quem realmente faz a diferença. Agora, são outros tempos, não há dúvidas. Isso, assim, eu lembro, porque como eu sou cinquentona, eu brinco que eu já fiz metade de um século, tem mais meio século para viver. Mas para mim foi incrível, porque eu não tinha, eu ia no orelhão colocar ficha, depois teve o celular, depois teve o walk-talk, depois teve o iPod. Eu tenho uma coleção, eu tenho desde o primeiro iPhone, eu não desapego, eu gosto tanto de tecnologia, Legal. que o iPhone foi lançado nos Estados Unidos e o meu marido, um cirurgião plástico, que é o nosso padrinho de casamento, foi dar uma aula nos Estados Unidos, meu marido falou: "Olha, posso te fazer uma indelicadeza? É que ela gosta muito, e você poderia trazer um iPhone para ela", e chegou o iPhone, eu tive que ir na telefônica, porque mas eu tenho desde o primeiro iPhone, Legal. eu gosto muito, eu estou estudando. Espero, Maria, que você possa ensinar milhões de estudantes e que você possa sim, eu tenho certeza que você vai fazer a diferença real na vida de muitos pacientes que vão se beneficiar com tudo isso. Agora eu queria que você falasse para a gente, terminar esse podcast, o que você quisesse, uma impressão, um pensamento, uma informação, fique à vontade. Legal, Flavinha. Eu acho que, do ponto de vista de inovação, a informação que eu queria trazer é que inovação não depende de gênio. A inovação é, assim como o método científico, uma metodologia e qualquer um pode aprender. Então, estamos à disposição. Procurem pelo programa de Biodesign no Einstein, vai ser um prazer recebê-los. E acho que a segunda mensagem que eu queria trazer agora, mais do ponto de vista médico, em algum momento o médico vai começar a precisar, além de ser um identificador de sinais e sintomas e curador de processos diagnósticos e terapêuticos, o médico vai precisar começar a encarar a saúde como um banco de dados.
a dataficação da informação é inevitável, ela vai acontecer, já acontece muito no âmbito econômico, né, o seu banco não te trata mais como a Flávia dona dessa conta, você é um monte de números, e Sim. ele é muito capaz de interpretar o fluxo desses números e dizer: "Ó, beleza, eu preciso falar com a Flávia disso aqui", ou ela tem esse perfil, enfim. E para a saúde vai funcionar muito parecido, de forma que a gente vai precisar se familiarizar a tratar dados, curar dados e saber manejá-los dessa forma. Então eu diria pelo menos para as novas gerações, que se pudessem ter uma skill extra, além de todas as soft skills que a gente vê que hoje são necessárias, né, comunicação, storytelling, eu começaria a tentar entender como é que se trabalha com dados, porque isso vai mudar a prática de medicina no futuro. Então é muito interessante, porque eu também adoro, pesquisa e sinto falta de mecanismos de coleta adequada de dados. Isso é um projeto da Sociedade Brasileira Cirurgia Vascular, a qual eu sou diretora, faço parte, que eu vislumbro no futuro, coletas de dados de fácil acesso, de Segura. qualidade segura. Os médicos, as pessoas, fisioterapeutas, enfermeiros vão ter que ser responsáveis, sim, por coletas, fidedignas, né, verdadeiras, informação real. Porque hoje o que a gente vê, às vezes as pessoas tentam maquiar dados, mas no mundo de hoje isso não vai ser mais viável, porque a gente vai ter o security que vai validar esses dados serão validados. Mas muito legal você ter me falado que coletar dados, mexer com dados para análise desses dados será o Vai futuro ser imprescindível, vai ser futuro imprescindível, não vai dar pra próximo. fugir. Meu, incrível, muito bom você estar Imagina, é um aqui prazer conversar com comigo. você, Flavinha, obrigada. Eu me lembro quando eu era residente que eu te mandei uma mensagem morrendo de vergonha: "Oi, Flávia, eu queria ser parte do Vasculades, você me aceita?". Lógico, a gente aceita todo mundo, quem quer fazer parte, está aberto, assim como a doutora Maria falou, do programa de inovação do Hospital Albert Einstein, a cirurgia vascular, todos os estudantes, quem tiver interessado, nós estamos sempre disponíveis para vocês. Um abraço